Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de lei de Ampère. Já ouviram falar nessa lei? A lei de Ampère, ela está para o campo magnético mais ou menos assim como a lei de Gauss está para o campo elétrico. Não sabe o que é a lei de Gauss? Assiste minhas aulas aí sobre a lei de Gauss. Vou colocar o link aqui em cima. O que é importante saber sobre a lei de Ampère é que ela também é usada para situações de simetria e ela permite a gente calcular o campo magnético criado por correntes elétricas em algumas situações que pareceriam mais complicadas e, por incrível que pareça, vão ficar mais fáceis de serem resolvidas com essa lei de Ampère. A lei de Ampère, gente, ela também está lá naquelas famosas 4 equações de Maxwell. Vocês já devem ter ouvido falar nelas. As equações que sintetizam todo o eletromagnetismo e unificam também com a ótica e com a ondulatória. Pois é, essa equação está lá presente nas 4 equações de Maxwell, assim como a lei de Gauss também está. Então, vamos nessa. Bom, gente, então, como eu falei, a lei de Ampère, ou como eles falam em francês, Ampère, porque o nome do físico era André-Marie Ampère. Tem que fazer bico, André-Marie Ampère. Em homenagem ao físico, obviamente, que desenvolveu essa lei. E a lei de Ampère, como eu falei, ela tem muita utilidade para situações de simetria que, se nós não usássemos ela, a gente até podia fazer usando aqueles elementos de campo magnético dB, só que ia dar um trabalho danado. Às vezes a integração é tão complexa que você precisa usar computadores. Da mesma forma que lá em campo elétrico, a lei de Gauss ela facilitava a vida de muitos outros sistemas que, se eu fosse usar a lei de Coulomb, ia ficar muito mais complicado. Então, só para a gente se situar cronologicamente, espacialmente, a gente viu lá a lei de Gauss, que fazia menção a campos elétricos, né? Cargas criavam campos elétricos, e dizia que uma integral de superfície fechada de E dA era igual à carga envolvida sobre lá a permissividade elétrica do vácuo. Essa é considerada a primeira equação de Maxwell. Primeira. A segunda equação de Maxwell ela tem a ver já com magnetismo. Eu falei isso na primeira aula de fluxo magnético. E ela diz o seguinte, ela diz que a integral de superfície do campo magnético numa superfície fechada, o fluxo, ele dá zero. Essa chama-se lei de Gauss do magnetismo. E a interpretação dela é que não existe, a gente já discutiu isso, monopolo magnético. Por que o fluxo magnético numa superfície fechada dá zero? Porque se você imagina lá o ímã norte-sul, por exemplo, toda a linha de campo que sai no norte chega no sul, não é isso? A gente já discutiu isso também aqui. Então, se você pega uma superfície fechada aqui qualquer, uma gaussiana, como a gente chamava, toda a linha de campo que entra, sai nessa superfície gaussiana, e aí o fluxo líquido final vai dar zero. Você pega uma superfície gaussiana aqui, o fluxo aqui dá zero. Isso significa dizer que não existe monopolo magnético. Essa é a interpretação dessa segunda lei de Gauss, ou lei de Gauss do magnetismo. Essas duas já fazem parte das 4 equações de Maxwell. Então, voltando à lei de Ampère. A lei de Ampère, gente, ela serve para a gente calcular o campo magnético criado por correntes elétricas. Então, ela diz o seguinte, ela diz que a integral em um circuito fechado, eu vou explicar isso aqui, de B ds agora, não é mais dA, então não é fluxo agora, é igual ao μ0, olha lá, nossa permeabilidade magnética do vácuo, 4π 10 a menos 7 tesla metro por ampere, vezes o I envolvido. Até isso, a lei de Ampère se assemelha à lei de Gauss. Vamos com calma que eu vou explicar cada lado dessa expressão aqui. Primeiro vamos começar com o lado esquerdo, essa integral BDS. Esse símbolo aqui é para fazer menção que você vai fazer essa integral num circuito fechado. Agora eu tenho ds, não mais dA, então isso não é mais área, isso é comprimento. Quando você escolher um determinado circuito fechado, uma linha fechada, você vai escolher uma linha fechada envolvendo correntes. Daí que vem esse lado direito aqui, falando envolvido. Esse circuito fechado que eu vou escolher envolvendo correntes, nós vamos chamar de amperiana. Da mesma forma que lá em lei de Gauss, eu escolhi uma superfície fechada envolvendo as cargas, e essa superfície chamava gaussiana. Cuidado, que isso aqui é um produto escalar, então a gente vai ter que tomar cuidado com o ângulo formado entre o vetor ds e o vetor b,
porque se for 90, a gente já sabe que vai dar BDS cosseno, vai dar zero. E como é que funciona esse negócio de envolvido e essa amperiana? Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho duas correntes, uma aqui saindo do plano do papel e outra entrando no plano do papel, e dois. Eu preciso calcular a distribuição de campo. Vou escolher uma amperiana genérica. Então, eu pego uma amperiana, um circuito amperiano aqui, ó, gira no sentido horário, por exemplo, e esse circuito amperiano envolveu duas correntes. Essa corrente aqui envolvida é a corrente líquida daqui de dentro dessa amperiana que eu escolhi. Então, esse I líquido, ou esse total, chamar de total, vai ter que ser aqui a subtração de I1 menos I2, né? Ou I2 menos I1, porque elas estão em sentidos contrários, uma está entrando, outra está saindo. Se eu tivesse as duas saindo, as duas entrando, já seria mais. Perceberam aí que eu estou falando? Uma coisa até paralela lá em lei de Gauss, se eu tivesse uma carga positiva e uma negativa dentro da minha gaussiana, eu tinha que subtrair Q mais menos Q menos, né? Coisa muito parecida. Inclusive, isso aqui pode ser que dê zero. Pode ser que essas correntes criem campos que se cancelam, até porque o I envolvido pode dar zero. Então, quem é esse vetor ds? Esse vetor ds é um vetor tangente à amperiana, e aí na hora você vai ter que ver o ângulo que esse vetor ds faz com o B. Então a gente vai ver nos exemplos, eu vou mostrar como é que esse ds e esse B vão se relacionar para a gente calcular aquele produto escalar lá. Aí, em muitos casos, isso aí vai dar zero. Em alguns, quando eu dividir a minha amperiana em pedaços, por exemplo, vocês vão ver que alguns pedaços aqui vai dar zero. Isso vai acontecer lá em campo criado por um solenoide. Eu vou falar já já disso aí. Aí vocês só vão ter que tomar cuidado com o sinal dessa integral aqui na amperiana. O ideal é que a gente sempre faça essa amperiana circular no sentido do campo que eu quero medir. Se ele estiver contrário, ela vai ser negativa. Então, é como se eu fosse usar a regra da mão direita, colocando meus dedozinhos, seguindo a amperiana, o sentido da amperiana, para dar uma integração positiva. Aí, caso a corrente esteja no sentido do meu polegar, significa dizer que aquela integral ali vai dar positiva. Caso a corrente esteja no sentido contrário do meu polegar, aí esse BDS vai dar negativo. Então, se eu tivesse um B aqui, por exemplo, aqui, sei lá, para cá, eu estou chutando aqui, B, eu teria esse ângulo aqui, θ, para eu poder calcular o meu produto escalar lá. Vamos ver a primeira aplicação legal dessa lei de Ampère. Vocês vão ver que eu vou achar um resultado rapidíssimo. É o chamado fio longo e retilíneo. Então está aqui, campo criado por um fio longo e retilíneo. A gente já viu isso lá usando o Biot-Savart, né? Tivemos que resolver a integralzinha, nada muito complicado, mas foi mais trabalhoso. Agora vamos imaginar que eu quero calcular o campo magnético criado nas vizinhanças de um fio longo e retilíneo. E eu vou colocar a corrente para cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amperiana agora que vai ter simetria. Por quê? Porque a gente viu que o campo magnético aqui, ó, ele gira, não é isso? Nesse caso aqui no sentido anti-horário, olhando o fio por cima, na regra da mão direita, ó, ele é entrando do lado direito do fio e saindo do lado esquerdo do fio, o campo magnético. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa linha aqui, coincidindo e girando em torno do fio, e eu sei que o campo aqui, em todos os pontos dessa linha, tem o mesmo valor, porque ambos os pontos estão à mesma distância R do fio, eu vou usar isso como minha amperiana já, o meu S. Então, meu pedacinho aqui é o meu DS, ó, lá da minha amperiana. E o meu DS ele vai ser tangente à linha. Nesse caso aqui, meu DS ó, é para dentro. Só que o meu B também é para dentro, né? Porque ele não está circulando assim. Estou botando para cima, mas está em perspectiva. Então, o DS é para dentro e o B também é para dentro. Então, ambos estão paralelos. O que eu vou usar agora? Integral de BDS é igual a μ0 vezes I envolvido. O B é constante nessa linha todinha, porque a distância é a mesma do fio, então sai da integral. Quando eu for fazer o produto escalar aqui, lembre-se que tanto o DS na minha amperiana como o B estão entrando no plano do papel. Então, eles estão paralelos, o ângulo é zero. O cosseno de zero é 1, então vai ficar BDS mesmo. E integral de DS, se eu estou usando esse circuito amperiano em forma de circunferência, eu tenho que integrar ele de 0 a 2πr, que é o comprimento total ds, desse termo aqui, ó, da minha integral. Então, vai dar integral de ds é s, de 0 a 2πr, 2πr. μ0 vezes o i. Passa o 2πr para lá. B
vai dar μ0i dividido por 2πr. Gente, essa é a mesma expressão que eu achei lá usando Biot-Savart. Lembram? Corrente criar campo magnético nas vizinhanças de um fio longo infinito. Só que foi um caminho muito mais complicado. Tá vendo aí? A gente faz por lei de Ampère mais simples, porque isso é uma situação de simetria. Outro caso interessante, chamado solenoide. Já ouviram falar? O que é o solenoide? É um fio enrolado em forma de bobina, mas muito longo. Assim, ó, um fio enrolado bem longo em forma de bobina. Se usa solenoide para se criar campos magnéticos altamente intensos. Então, vou tentar desenhar aqui um solenoide para vocês. Ó. Por exemplo, em transformadores, chamados trafos, né, que é o apelido deles, se usam solenoides. Chamado transformador, tem o primário e o secundário. Então, tá aqui. Isso aqui é mais ou menos um solenoide. Como é que é o campo criado por esse solenoide? Vamos colocar a corrente aqui, subindo aqui, ó. E imagine que esse solenoide está de dentro para fora do quadro. Então, os enrolamentos estão fazendo isso daqui. Se você usar a regra da mão direita, ó, a corrente aqui saindo, imagina que isso aqui está saindo, tá? Do plano do papel. Todas essas correntes aqui estão saindo. E aqui embaixo, quando elas fazem a voltinha, estão entrando. Corrente é igual, porque isso aqui é o mesmo circuito, né? O mesmo looping aí. A corrente está passando aqui. Então, aqui é entrando, aqui é saindo. Tá? Em cima saindo e aqui entrando. Deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer. Se eu usar a regra da mão direita aqui, ó, em qualquer ramo aqui, o campo magnético vai ser entrando nesse solenoide. O que é legal do solenoide é que, além dele criar um campo super intenso, ele cria um campo internamente nele quase que uniforme. Assim como lá em campo elétrico, o capacitor de placas paralelas criava um campo uniforme no interior dele, o solenoide também cria um campo quase uniforme. De quase uniforme, que aqui nas bordas tem os efeitos de bordas, o campo dá uma distorcidazinha, ele abre um pouquinho, as linhas de campo divergem. Então o campo magnético ele é assim, para a direita e praticamente uniforme. O campo externo do solenoide praticamente é zero. Vou mostrar essa figura aqui do Halliday, que mostra com mais detalhe como é que essas linhas de campo ficam criadas ali no solenoide. Aí se eu pego uma secção do fio aqui, ó, essa corrente aqui em cima saindo, se eu usar a regra da mão direita, ó, realmente as linhas vão fazer esse círculo. E dentro você pode ver que o campo é praticamente uniforme e do lado de fora ele é bem pouco intenso. Então a gente pode considerar ele como praticamente nulo. E qual é a ideia aqui? A ideia é, se o solenoide é uma coisa que cria um campo tão intenso e ele é tão interessante, por que não descobrir como é que é esse campo em função dos parâmetros aqui desse solenoide? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a lei de Ampère para fazer isso. Então, eu vou escolher um circuito amperiano que envolva as correntes. Vou escolher um circuito amperiano aqui, ó. Meu circuito amperiano, esse meu circuito amperiano verde aqui, ó. Para eu não ter problema com o sinal negativo, eu vou colocar ele girando usando aquela lógica que eu falei, né? Se a corrente estiver no sentido do meu polegar, o circuito amperiano ela vai ser positiva naquele I envolvido. Então, como eu sei que aqui em cima as correntes estão saindo, eu vou colocar o meu polegar já aqui no sentido da corrente e a minha amperiana ela tem que girar no sentido anti-horário. Então, meu circuito amperiano ele vai girar assim, ó. E aí eu vou dividir em pedaços, porque são linhas, eu vou chamar essa parte horizontal aqui de A, essa aqui vertical de B, minúsculo aqui C e aqui D, para quando eu for fazer a integral eu dividir em pedaços lá. Detalhe, qual é a minha corrente envolvida aqui? Minha corrente envolvida lá da integral do lado direito, né? Eu vou só botar o lado direito ali, é μ0 vezes I envolvido, não é isso? Pelo meu circuito amperiano. Eu estou envolvendo a quantidade de voltinhas que esse solenoide dá. A gente vai chamar de N voltinhas, tá? Eu vou usar um N maiúsculo. Então, eu vou ter N correntes aqui. Então, esse lado direito da minha integral, eu já sei que vai ser μ0 vezes NI, né? Onde I é a quantidade
de correntes aí. Esse N é o número de voltas, né? O número de giros aí desse solenoide. Então, deixa isso aqui separado, porque eu vou usar isso aqui já já. E o lado esquerdo da integral? Bom, o lado esquerdo da integral, lá da lei de Ampère, integral de B ds, eu vou ter que separar aí em integral de B ds do ramo que eu chamei ali de A, mais integral de B ds do ramo que eu chamei de B, assim por diante. Está aqui, integral de A, B, C e D. Vamos olhar agora para os sentidos dos ds em cada ramo e do B em cada ramo. Eu vou logo facilitar nossa vida. Vejam esse ramo aqui do lado esquerdo, para cima, o D, e vejam esse B aqui para cima. Olha, o ds eu falei que ele coincide com o sentido de giro da amperiana, né? Então aqui eu vou ter um ds para cima. Na verdade, agora que eu notei que eu coloquei para cima aqui é para baixo, né? Desculpa aqui, ó. Deixa eu voltar, peraí. A minha amperiana está circulando no sentido anti-horário. Eu coloquei tudo certinho aqui, ó, e aqui eu coloquei para cima, né? Para baixo, verde. Falha nossa aí, tá? Não tem problema não, ajeita. Anti-horário aqui. Essa setinha estava errada, mas vamos refazer então. Então o ds, ó, tem que circular no sentido da amperiana. Vou botar de vermelho para destacar. O ds aqui de D. Mas o meu campo, aqui são essas linhas azuis, está para a direita. Esse ângulo aqui é 90, ó, entre o campo que está para a direita e o ds. Quando eu for fazer meu produto escalar cosseno de 90, vai dar quanto? Zero. Então, essa integral aqui, ó, já morreu, zero. A outra parte aqui direita, ó, o ds tem que coincidir com o sentido da minha amperiana. Está aqui, ds. Mas olha o meu B aqui, para onde é que está? Está para a direita também. Então, o ângulo entre ds e B, que tem que estar nessa integral aqui, ó, nesse produto escalar, também é 90, isso aqui vai dar zero. Só sobrou meu BDS em A e meu BDS em C. Vamos olhar agora para o meu BDS em A. Em A, ó, eu tenho um circuito que ele tem esse comprimento todinho aqui. Quando eu for fazer o meu DS vai de 0 a quanto? Vai de 0 até esse ponto aqui. Esse meu comprimento aqui da minha amperiana em A, eu vou chamar de L. Isso aqui tudinho é L. Daqui, do 0 até esse ponto aqui, isso aqui tudinho, ó, é L. Assim, ali em cima também é L. Aí vejam que nessa parte de baixo aqui, eu vou só destacar ali, para vocês verem, meu B está para a direita, e na minha amperiana, aquele trecho A lá, ó, chamei de A, cujo comprimento é L, eu chamei isso aqui de A, ó, ele também está circulando para o lado direito. Podem olhar aqui, ó, o L e o B também estão para a direita. Então, quando eu for fazer o ds aqui, de 0 a L, isso aqui vai dar, nessa integral aqui, ó, de 0 a L, quando eu fizer o BDS, vai dar B fora, porque é constante, a linha de campo magnético. Esse ds aqui vai dar de 0 a L, da L, e aqui o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, não vamos preocupar com esse produto escalar. Então, essa partezinha aqui da integral, vou puxar aqui para baixo, vai dar simplesmente B integral de ds de 0 a L, que vai dar BL. Deixa isso aqui guardado. E quando eu for para a minha C aqui, ó, eu até tenho aqui a minha amperiana, esse meu trecho da amperiana para a esquerda, mas o campo fora a gente não disse que é praticamente nulo. Então, essa integral aqui ela dá zero, não é porque o produto escalar dá zero, não é porque o campo é zero, B. Resultado, esse bicho aqui também zero. Só sobrou esse meu carinha aqui, ó. Só que esse meu carinha é o lado esquerdo da integral. E o lado direito? Tá ali, eu já fiz, ó. M0NI. Resultado, BL vai dar M0NI. Quando eu passar o L dividindo, esse meu B vai dar M0 e N sobre L. Esse N não é o número de espiras, não é o número de voltas do solenoide. Esse L não é o comprimento. A gente costuma chamar essa razão N sobre L de Nzinho. E a gente chama isso aqui de densidade linear de espiras. Por quê? É a quantidade de espiras por metro. L não é comprimento, sistema internacional vai dar espiras por metro. Então, esse N é a densidade linear de espiras.
A unidade é um metro recíproco, 1 sobre metro, né? Porque espira não é unidade. Isso aqui dá 1 sobre metro, que é igual a metro a menos 1, e a gente pode ler isso aqui como espiras por metro, ou por centímetro, ou por milímetro. Se eu estiver usando SI, vai ser espiras por metro. E aí, essa equação pode ser reescrita de uma forma bem simples, ou colocando N logo na frente, B igual a N, μ0 I. Esse é o campo no interior do solenoide. O que é legal disso tudo é que a gente está vendo que o campo B, ele além de ser proporcional à corrente, isso tem um pouco de sentido, né? Quanto maior a corrente, maior o campo que ele gera, ele é proporcional a essa densidade linear de espiras. Quanto mais denso, quanto mais espira eu tiver por metro, mais intenso vai ser esse campo. Então, aquele N é um fator multiplicador. Significa dizer que se eu tenho várias voltas concentradas, comprimidas no meu solenoide, ele vai gerar um campo mais intenso do que se eu tiver um solenoide mais aberto, que a densidade de espiras por comprimento vai ser menor. Interessante, né? A gente usou lei de Ampère para resolver uma coisa que é aparentemente extremamente complexa, mas olhando etapa por etapa, a expressão final para o campo magnético deu bem simples. Quer ver outro negócio legal da gente falar? Usando a lei de Ampère, como é que eu calculo o campo criado no interior de um fio? A gente já viu o campo nas proximidades de um fio, né? Um fio infinito, reto. μ0 I sobre 2πr. Mas se eu imaginar um fio e eu pegar uma secção desse fio internamente, como é que é esse campo ali dentro? Será que dá para a gente fazer isso com lei de Ampère? Dá sim. E aí eu vou pegar mais uma vez uma figura do Halliday, porque está bonitinha, para não perder tempo fazendo, que é o seguinte. Ó. Imagina que isso é uma secção de um fio, tá? O corte de um fio. E a corrente aqui, ó, como está indicando aqui, ela está saindo do plano do papel. Como é que seria o campo num ponto dentro do fio aqui? Ó? Se a gente usar a regra da mão direita, né, a corrente saindo, esse campo ele circula nesse sentido aqui, anti-horário. Tanto que está aqui o vetor tangente aqui. Ó. Aí eu vou imaginar uma amperiana aqui no interior do fio, uma amperiana de raio R, porque em todos os pontos aqui esse campo vai ter o mesmo valor, né, já que eles estão equidistantes ali do centro do fio, distância é Rzinho, e o raio interno do fio, a bitola do fio, como a gente chama, é o Rzão. Como é que a gente relaciona essas grandezas e lei de Ampère para determinar esse campo B aqui fora? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é relacionar esses raios aí, Rzinho e Rzão, com as correntes. Primeiro, a corrente total do fio é o I. Essa corrente ela não é igual à corrente I envolvida pela amperiana, porque a amperiana envolve uma secção de fio menor do que o fio total, concordam? Então, é de se esperar que essa corrente seja diferente. Mas como eu relaciono elas? Uma coisa que eu posso fazer é pensar na densidade de corrente e dizer que essa densidade de corrente é constante. Densidade de corrente não é corrente por área, então a corrente total pela área total da secção vai ser igual à corrente envolvida pela amperiana dividido pela área envolvida pela amperiana. Se eu usar essa lógica, olha como é que vai ficar. A corrente total, como é que é a área de uma secção circular? Π Rzão ao quadrado. A corrente envolvida pela área envolvida pela amperiana, π Rzinho ao quadrado. Então, já sei que o I envolvido aqui, ó, se eu passar todo mundo multiplicando aqui, vai dar π Rzinho quadrado sobre π Rzão quadrado vezes I. Não é isso? Esse cara aqui, ó, vou multiplicando. Π com π desaparece e aí fica assim, ó, I envolvido vai dar Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado vezes I. E o lado direito da minha integral lá na lei de Ampère já está resolvido. Agora vamos ver o lado esquerdo. Integral de B, ds. ds é esse circuito aqui todinho. Então, quando eu fizer lá, ó, integral de B, ds, o produto escalar aqui, ó, vejam que em todos os pontos o B e o ds são paralelos, porque são tangentes à circunferência. Então, no produto escalar ali vai dar cosseno de zero, que é 1. E o ds eu tenho que integrar por toda a circunferência, ou seja, de 0 a 2πr, que é o raio da amperiana. Então, minha integral vai dar BDS de 0 a 2πr, e o lado direito é μ0 e envolvido. O envolvido eu já tenho, né? Então, vai ser o μ0 vezes o envolvido, que eu descobri ali, ó, que é Rzinho 2
sobre a razão 2 vezes o I total ali do fio, corrente que está passando pelo fio. Até porque eu não tenho como calcular I envolvido, né? Quantos amperes ou amperes é o I envolvido, né? Não dá para saber. Essa integral, o B é constante, sai da integral, o ângulo ali é zero, porque o B e o DS estão sempre paralelos aqui, ó, na amperiana, e aí vai dar cosseno de zero, que é 1 no produto escalar. Integral de ds é S, quando eu substituo o intervalo de integração, 2πr. Então, isso aqui vai dar μ0 vezes r quadrado, rzinho, sobre r quadrado vezes i. Corta esse quadrado com esse r, sobra um r ali. Passando o 2π para o outro lado, eu vou chegar à conclusão que esse campo B vai dar μ0 sobre 2π, a constante, né? Sobre r2 também, vezes r vezes i. Ou seja, o campo dentro do fio, obviamente, depende da corrente que está passando, do raio real do fio da bitola, mas depende do raio que eu estou considerando interno também. Que secção desse fio eu quero pegar. Interessante isso, né? E aí, um negócio legal para a gente fechar, que eu falei de solenoide, é a gente falar também de toroide. Toroide é um solenoide encurvado fechado sobre ele mesmo. Então, isso aqui que eu vou mostrar é um toroide. Veja que ele tem a forma de um solenoide fechado sobre ele mesmo. Na verdade, essa forma toroidal é da geometria, né? E os fios enrolados em forma de toroide, por exemplo, são usados nos chamados transformadores toroidais, que tem mais eficiência, menos perda do que os transformadores normais. Então, essa aqui é uma secção transversal de um toroide, de um enrolamento toroidal. Você enrolou o fio aqui e, segundo essa figura aqui, ó, todas essas partes aqui do fio, a corrente está saindo do plano do quadro, né? E elas estão vindo de fora e entrando aí. E como ele é um solenoide fechado sobre ele mesmo, o campo circula dentro dele aí, ó. Do lado de fora, praticamente é nulo também. Veja que o raio da tua amperiana aqui é Rzinho, né? O raio do centro até a amperiana que você escolheu para circular e englobar aqui essas N correntes que tem aqui dentro. Ó. Tem N correntes aqui, ó. Porque eu tenho vários fiozinhos aqui, né? Esse enrolamento aí, desse toroide. Enquanto lá no solenoide o campo no interior era constante, aqui no toroide não é constante. Como é que você poderia justificar isso? Que a concentração de correntes aqui nessa parte interna, ó, é maior do que a concentração aqui na parte externa. Isso seria uma justificativa. Se você olhar para a expressão aqui, para a gente poder resolver de forma bem simples, a amperiana aqui, ó, integral de B ds, e a amperiana é essa que está circulando aqui no sentido horário. O campo também está circulando no sentido horário, então não vamos nem me preocupar mais uma vez com o cosseno de θ aqui desse produto escalar. Eu vou fazer de 0 a 2πr, que é o raio da minha amperiana. Isso aqui é μ0 vezes envolvido. Qual é o envolvido? N vezes I, porque eu tenho N voltas, N fios aí entrando no plano do papel. Então vai ser μ0 vezes NI. Quando eu resolver a integral ali, o B sai da integral, aquela minha amperiana que eu escolhi, que o raio é o mesmo, então naquela amperiana esse B é constante. Integral de ds é S, quando eu jogar o limite de integração vai dar 2πr. Isso aqui é igual a N μ0I. Quando eu passar para lá, ó, B vai dar ó, μ0 sobre 2π vezes NI sobre R. Então vejam que, diferentemente lá do solenoide, o campo agora não é constante em todo o interior do toroide. Por quê? Bom, dependendo de N, tudo bem, a quantidade de voltas ali, de espiras, mas ele depende do raio. Isso quer dizer, quanto maior o raio, menor o campo. Aquilo que eu falei, né? Você vai se afastando daqui, ó, nesse raio aqui R, desse ponto aqui, onde a concentração de linhas está maior, a tendência do campo aqui é diminuir, porque eu tenho correntes mais afastadas umas das outras. Então, pessoal, é isso, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Revisem, a quantidade de informação é grande. Estudem e vão para fazer exercício lá no Harley. Valeu, até a próxima aula.